Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Saudações a quem assiste a gravação desse programa no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras. Um oferecimento Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite. Boa noite, Diego. Na Lata recebe nesta terça-feira, 21 de dezembro, Rodrigo Brandi, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol desde 2017. Rodrigo tem 31 anos e é professor de Educação Física formado pelo IPA. Também atua como personal trainer e desenvolve online uma consultoria de treinamento. Seja bem-vindo ao Na Lata, Rodrigo. Um prazer te receber. Boa noite, obrigado pelo convite, Moreno, pessoal. Agradeci pela, como eu te falei, né? Falei para vocês, a minha estreia no ambiente de rádio. Hoje. Então, bem legal, gratificante esse momento. Legal. Apresentações feitas, vamos às perguntas. Recentemente, a gente tem acompanhado casos de árbitros agredidos por atletas, né? Em outubro, em Venâncio Aires, o Rodrigo Crivellaro, né, foi chutado na cabeça pelo jogador William Ribeiro, que acabou até autuado em flagrante, né, por tentativa de homicídio, inclusive, né? Depois ainda houve aquele caso em Lajeado envolvendo o Anderson Pico, né? O Anderson foi expulso, aí agrediu um maqueiro, saiu dizendo um monte de coisa para o árbitro, né? Segundo o árbitro, que era o Francisco Soares Dias, o Pico teria dito: tem mais é que chutar a cabeça de vocês e tal. Bom, ele negou isso aí depois, mas enfim, a confusão estava feita, né? E o que a gente quer perguntar com tudo isso é perigoso apitar futebol? Cara, a questão do perigoso, ela se dá em todo momento, né? Desde a chegada ao campo de jogo, né? Pela utilização das torcidas, né? O ambiente de estádio mesmo, né? A gente é utilizado o tempo todo. E, cara, eu acho desses casos em especial, assim, especial não, mas em particular, eu acho que foram coisas fora do padrão futebol, assim, sabe? Sim. Eu acho que ela não virtua o futebol como um todo, sabe? Acho que foram excepcionalidades, assim. Isso não acontece, sabe? Eu creio nisso, né? Eu tenho um sentimento, porque senão a gente não estaria vivendo, claro, né? Assim como um policial, né? O policial, ele sai de casa e ele espera, hoje eu não quero trabalhar, né? Sim. Entende? Então, acho que o árbitro é a mesma coisa, né? Eu acho que eu vou para um jogo hoje, não. Hoje eu quero fazer o meu trabalho, ir para minha casa e encerrar meu dia. E eu acho que esses casos em específico foram coisas que fugiram da curva, assim, né? Fugiu do processo, assim. Não creio que isso se torne a repetir e não acho legal. Senão não é futebol isso, né? Mas a gente que acompanha, assim, a divisão de acesso, após esse caso, houve alguns comentários do tipo, isso aí já estava meio que para estourar, a hostilidade estava muito grande. Tem realmente uma diferença de comportamento do atleta conforme a divisão, vamos dizer assim, é mais acirrado as divisões de acesso aqui no Rio Grande do Sul? Estão mais propícios a acontecer casos assim, em jogos assim que definem a vida desses clubes, né? Até pela questão da visibilidade, né? Os caras querem subir, querem ascender, então a gente percebe isso no próprio atleta, né? A gente tem que manter essa calma. A gente vê neles que eles estão com uma euforia, literalmente uma gana, né? Por querer chegar, quero subir de divisão, quero poder ganhar mais, quero, né, ascender socialmente, poder levar o pão para minha família e tal, e às vezes acaba destoando um pouquinho no futebol, porque enfim, faz parte, né, a habilidade, a força, mas quando foge do futebol, acho que já né, passa um pouquinho. Mas sim, quanto menor a divisão, maior é a animosidade, né? Os caras estão com uma animosidade assim, ao fio da faca, né? Qualquer ponto explode. Sim. Então, acho que pela questão mesmo da divisão, questão salarial e tudo mais, visibilidade também, né? Mas sim, há uma diferença, a gente observa assim porque eles querem, né,
ser protagonistas, então acho que é Sim. todo pano. Sim. Enfim, e acaba dando o que acontece aí, né? A gente acaba vendo algumas situações meio complicadas. Contigo já aconteceu algo semelhante? Assim, comigo, na federação, nunca aconteceu, graças a Deus. Em situações no amador, né, há muitos anos, onde eu comecei lá no princípio, né, nos campos de bairro, assim, já tive, não de agressões a ponto de ser agredido, mas quase situações de agressão, onde eu tive que Ameaça, né, sim, ameaça, sair, assim, ser mais evasivo, Aham. porque não se tinha policiamento, né, no campos Isso, do amador. isso dentro do campo com atletas ou por parte da torcida? E isso por parte do jogador em função da torcida, né? Daí tu acaba a torcida tendo que inflama o cara. inflama o jogo, daí o cara incendeia e daí você sai assim. Por quê? Não tem policiamento, então você faz a sua própria segurança. Então quando você percebe, opa, alguma coisa está errada, daí você sai, né? Na federação ali você faz e aplica a regra conforme nós temos respaldo, né? Tem respaldo jurídico, tem respaldo, tem policiamento, né? Sim, então a exigência é um pouco maior, mas lá no início o cara passa por uns perrengues assim no amador bem terríveis. E vai de carro? Vai de carro, tem que ir de carro porque para facilitar o processo E de aí, saída. e aí, mas aí cuida para ninguém ver onde tu estacionou, né? Não, e a gente sempre brinca, no amador a gente brinca, né? Ó, deixei o carro lá perto da Copa lá, ó. Sim, daí pro cara poder sair de férias, os caras assim, professor, é o seu carro lá. Cara, mas por favor, eu preciso trabalhar segunda-feira. Daí, nesse clima amistoso, os caras até relevam e, professor, tá tudo certo. E daí acabam vendo que, o cara tá aqui para trabalhar, sim, né? Tá trabalhando, né? E no amador, no final de semana, no domingo, o cara vai lá, vai ganhar uma grana, mas, o cara tá abandonando a família, né, cara? Daí os caras, não, é verdade. Daí os caras dão uma aliviada, sabe? Mas quando tu joga aberto, porque às vezes se tu, né, for autoritário com os caras, não, os caras, né? Então é bem difícil, assim, né? Então, acho que quem já botou o pé dentro de um campo de futebol, seja amador ou numa quadra de futsal, quem já teve ali dentro sabe, né, que o trato com a arbitragem não é nem sempre é cordial, né? À medida que o jogo vai esquentando, a coisa também vai... os caras vão se irritando. Isso, e o pessoal às vezes não é muito... não aceita muito a questão do erro, né? Por exemplo, eles acham, tá tirando para algum lado. E não é verdade, né? Como se o árbitro fosse lá. Cara, não é isso que eu digo. Cara, o árbitro não vai errar, velho. Aliás, o árbitro vai errar porque faz parte, é um ser humano, como um jogador erra um passe, coisas do tipo. A gente sempre luta e tenta ao máximo, dentro do jogo, errar o menos possível e que os erros não sejam perceptíveis, né? Que não definam uma partida ou coisas do tipo. Mas o erro, ele é humano, né? Não tem como... Né? Que nem eu até brinco com o pessoal, assim, com o rapaz que faz meu cabelo, né? Imagina tu aqui fazendo meu cabelo, uma navalha na mão e uma torcida te xingando atrás. Tu vai errar, não sei, tu vai errar, tu com uma navalha na mão, e aí? Daí, essa é a vida do árbitro, cara. Essa é a vida do árbitro. Se tu tá ali... Para não fugir ainda dessa parte do amador, que é sempre legal a gente conversar aqui, é lenda ou acontece mesmo de... quando o time que tem que te pagar ali perde, às vezes é mais complicado de receber o pagamento no final. Esse é um ditado bem antigo, assim. Isso aí eu vejo o pessoal mais antigo nos contar nessas histórias. Sim. A gente até não passa por isso, porque hoje os pagamentos são sempre feitos antes, né? Faz o Pix. No amador os caras combinam ali, ou o mandante paga, ou meio a meio, eles sempre pagam antes, né? Isso aí geralmente é pago antes e não tem... Ou geralmente eles repassam para a liga, e a liga repassa. Então, fica facilitado o processo, porque daí o cara não anda com dinheiro na rua, é mais seguro também, né? Até porque se tiver suborno, o árbitro é ser o cara mais rico da região, né? Porque, imagina, faz um leilão, né? Daqui a pouco a arbitragem já tá em, 6, 7 mil, porque vai garantir subindo, a vitória. cada um quer garantir a vitória. A gente até brinca, o pessoal, mas vou te dar, o torcedor, né? Grita assim na alambrada, na grade, vou te fazer um Pix. Mas fazer um Pix, daí a gente releva, nem dá bola, porque enfim, mas como, cara, enfim, é trabalho, não tem como você, tem como roubar um pênalti pro meu time, mas cara, não existe, não. Seu time tem que ir lá e fazer gol, né? Não tem, mas cara, acontece direto.
Não o suborno, mas acontece essas falácias Sim, assim, sim. né? O pessoal meio em tom de brincadeira, mas a gente nunca Mas se o cara, sabe, se o né? cara aceitar, já deixa de Vai ser que brincadeira. cola, né? vai que- Mas, vai que cara, com cola. certeza, se o cara aceitar, o cara não apita mais ali. Ah, sim. Provavelmente, isso é certo. Porque Sim, o que vai ser acontece... uma Aceita vez- para um, aceita para o outro. E não só isso, porque se o cara aceitar do time, e se esse time perde? Né? E aí, né? Não chegou na taga, não fez nada, e se esse time perde? E aí? Né? Então tem todo... Então essa questão do sentimento, da honestidade, ela tem que partir antes, né? E é uma coisa muito tênue, né? Hoje em dia, questão de corrupção e tal. Mas a arbitragem, cara, de que nem eu digo, a arbitragem não rouba, eles erram, cara. A árbitro erra, faz parte. Né? É que é muito jargão, né? O juiz roubou para nós, roubou para eles. E uma curiosidade aqui, Rodrigo, o cara que quando quando escolhe, não, eu vou ser árbitro, é porque não se dá bem com a bola? Como é que é? Cara, eu acho que é isso, é que nem a gente brinca, né, entre nós, a arbitragem. Cara, o árbitro é o mesmo jogador frustrado, né? Que não se viu no meio e... O cara começou ali na ponta esquerda, não deu certo, foi recuando, quando viu, tava no gol. Pode falar, é que nem jornalista. Quando viu, tava no gol, daqui a pouco, nem não no joga gol, nada, vai cara, comentar. Apita aí pra nós. Cara, é bem isso. E é verdade, assim, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo meu, assim, eu quando mais jovem tentei jogar bola, mas via que não era... De onde que tu nasceu? Onde é que tu nasceu? Eu nasci em Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre. Morei em Canoas uns 2 a 3 anos, né? Meu pai veio a falecer, daí voltei a morar em Porto Alegre, onde eu moro até hoje, né? Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, praticamente, assim, né? Eu fiquei uns 2, 3 anos no bairro Rio Branco, né? Daí com o falecimento do pai, a gente acabou voltando para Porto Alegre, eu e minha mãe. Então, joguei sempre onde eu morava, né? E tal. E tentei não, mas fiz algumas peneiras, mas não tinha condição, né? Era muito ruim. Assim. E era goleiro, né? O cara acha que é bom no colégio, acha que é bom, né? Daí eu até brinco com os jogadores. Cara, não tive muita oportunidade. Tira, o cara é ruim mesmo. E, cara, e a arbitragem, na verdade, ela entrou assim, na minha vida foi em 2012, né? 2012. Eu comecei um projeto social onde eu moro, né? Que é com uma escolinha de futebol, assim, no bairro. E então, apitando os jogos da gurizada, porque jogos treino e tudo mais, aí chamava as outras escolinhas de bairro também para fazer os amistosos, era sempre eu que apitava, né? Apitava de dedo, cara. Então, em 2012, isso. Daí até um professor da prefeitura falou: ô Rodrigo, porra, cara, tu é um cara que tem perfil, o pessoal gosta de te apitando aí, tu consegue levar bem o pessoal da vila aí, tudo certo. E gostam de ti, porque não faz um curso de árbitro. Eu quero entrar na faculdade e ser preparador físico de algum clube, né? Na minha cabeça isso, né? O preparador físico também é outro cara que não joga nada. O preparador físico. Daí eu sempre fui naquela função, né? Até entrar na faculdade. Mas aquilo começou a florar de tal maneira que em 2014 eu fiz um curso da prefeitura. E comecei a apitar, cara, uns jogos assim, de competição mesmo, dentro da prefeitura de Porto Alegre. E aí aquilo começou a vir de um jeito assim, cara, e sempre gostando, e quando vê eu gosto disso realmente, sabe? Então, desde 2014 eu apito, né? Então, claro, na federação eu fiz o curso em 2016 e comecei a atuar em 2017, né? Aí já mudou o patamar, né? Você já sai daquele aspecto amador e entra no nível... Qual foi o teu primeiro jogo de federação? O meu primeiro jogo foi na categoria sub-17, né, na juvenil. Eu optei um jogo entre Igrejinha contra o Novo Hamburgo, na juvenil. Era um jogo bem emblemático, assim, porque era sub-17, era o meu primeiro jogo. E, cara, era o ano em que o Novo Hamburgo havia ganho o Campeonato Gaúcho. Então, nós íamos pegar um clube de base... Que o Sub-17 é no segundo semestre, né? Ela começava em maio. Então, ela começou... Logo após o título. Os meninos já estavam com aquele semblante de nós somos campeões gaúchos. E foi um jogo bem difícil, assim, até os guris que trabalharam comigo no jogo. Cara, que jogo difícil, cara. Mas em função disso, tudo certo, né? Saímos bem de campo, tudo certo. Era estreia também, é nervosismo como qualquer normal, jogador, né? Árbitro também sente o jogo, é normal, né? Não tem como. Mas foi bem legal, cara. Depois daí, então, as coisas foram se construindo, né? E essa questão psicológica de lidar com pressão de jogador, o tempo inteiro reclamando, torcedor,
A federação dá um aporte para vocês nesse lado? Como é que é Sim, feito sim, isso? a Federação Gaúcha, nós temos a comissão, né, e ela nos apoia bastante, nós temos também acompanhamento com a psicóloga também, né, que ela sempre faz uns trabalhos com a gente, assim, quando nós temos as reuniões técnicas, né, e tem uma conversa um pouco mais refinada, assim, com a arbitragem, né, porque eles sabem que a gente vive num ambiente sob pressão, né, e que nem a nossa comissão fala, cara, os únicos que vão querer vocês bem é a família, Sim. né, cara, nenhuma das equipes gosta de vocês. Torcida, muito menos. Sim, vocês vão lá para ser xingados. Né? Daí Não até é alguns amigos falam, cara, tem que ter sangue de barata, cara. A gente diz, não, cara, Não. acho de barata não. A gente tem que ter um sangue que tem que manter eu não sei bem a palavra, mas tem que manter um certo grau de controle emocional. Sim. E isso a gente faz os trabalhos dentro da comissão, né? Vamos fazer um controle, né? Imagina uma pressão, porque a tendência é erro, né? Sim. Quanto mais pressionado... O que a mãe do Rodrigo Brandi falou quando ele decidiu ser árbitro? Cara, foi muito incrível, porque a minha falecida mãe, né, perdi a mãe no ano passado, a mãe dizia assim, cara, tu gosta, mas tu cuida, né, porque era muito perigoso, né, porque ela ouvia várias coisas, né, pensa, muito antes dela ver o que aconteceu, porque ela faleceu ano passado, ela não viu o que aconteceu esse ano, ela ia ficar extremamente preocupada, assim, a mãe dizia assim, essas viagens, é muito perigoso, cuida, não sei o que e tal. Então, depois ela até entendeu, começou a brincar, né? Alguns jogos de TV dela brincou, eu sou a mãe, sou a puta aí. Ela dizia, sou a puta aí. Mas não fala assim. Mas é verdade, eu não ouvi, tô te xingando. Daí tanto que alguns amigos que são torcedores, assim, dos clubes da região e tal, falam assim, a dona Lúcia não dá pra xingar. Não merece. Não dá. Daí o pessoal xinga de outra coisa. Começou a entender, não. Daí o pessoal até ficou mais, não vamos xingar, o cara tem mãe, cara. Entendeu? Vamos falar de um... Polêmica agora. De um aspecto do futebol que está em alta aí, né? Só se fala nisso, né? Assim, o que a gente tem visto, assim, pelo comportamento de alguns jogadores, né? Não é só a arbitragem que precisa de proteção. O VAR também precisa, né? Porque ninguém que saiu chutando o VAR aí. Aqui na Arena, o VAR tomou-lhe uma surra da torcida. Né? E jogadores também. Quem foi foi um goleiro, agora não vou me lembrar. Sim, que agrediu o VAR. Que chutou o VAR. O VAR precisa de proteção ou é o futebol que tem que se proteger do VAR? Porque o que eu quero saber é assim, como é que é a relação da arbitragem com esse dispositivo? O VAR chegou para ficar, ao que parece, né? Tu já chegaste a trabalhar com ele? Vocês recebem treinamento? Isso. Assim, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o VAR, né? Mas o que o pessoal nos relata e que a gente acompanha é que era uma ferramenta maravilhosa, né? Porque, na verdade, ela traz um aspecto de justiça muito maior do que se tinha antes, né? Sim. Tanto que foi até mostrado alguns dados de graus de acerto. É óbvio, né? Que a gente sempre vai querer que não se tenha erros. Sim. Mas em comparação a anos anteriores, imagina, cara, um 98,5 de acerto, não vou lembrar bem os números, mas pensa, é mais próximo de 100, é altíssimo o acerto. Então, acho que a ferramenta veio para ficar, é uma ferramenta extremamente importante, porque ela olha quantos lances que foram corrigidos pela cabine do VAR, é óbvio que ainda tem coisas a melhorar, né, porque é uma ferramenta nova e o árbitro não está acostumado com a tecnologia ainda, né? Ele está se adaptando, né? A gente vê isso pelo futebol, né? Ele não tem... Mas aconteceu, daí o VAR. Não, a tecnologia está chegando, aí comparam com outros países. Mas lá os caras já têm essa tecnologia há muito tempo. Os estádios têm tecnologia, não é só... Tem ar-condicionado em estádio, né, cara? Então, então eu acho que isso... Em relação às agressões, cara, isso aí é o que eu te falei antes. Isso aí é transcende futebol, não tem. Sim. As pessoas não podem simplesmente sair agredindo, destruindo o patrimônio, né? Porque errou, teve algum problema lá, eu vou lá e destruo. Não, imagina, cara. Mas o árbitro também não se sente um pouco mais pressionado no momento que tem colegas, vamos dizer, ali avaliando o trabalho dele? Não tem esse sentimento também? Isso, a avaliação é pertinente a todo jogo, né? O árbitro, no âmbito maior, ele sempre vai ser avaliado, né? Foi bem, não foi mal, porque a gente tem uma comissão que avalia como ele foi. Então, isso já faz parte, né? Então, isso a gente até já meio que se acostuma já com isso. Sim. O árbitro se acostuma a ser avaliado o tempo todo.
né? Porque, que nem a gente fala, a gente tem inúmeras avaliações, né? A gente tem a avaliação da torcida, a gente tem a avaliação do time A, o time B, que é o adversário, o mandante, né? Exemplo. Da imprensa, né? Vocês, né? E tem a avaliação Lá da interna. nossa comissão, que é a nossa chefia, né? Então, tu vê quantas avaliações. Obviamente, a gente vai ouvir aquela que nos rege, que nos comanda, né? Ela que nos coordena. E ela tem um respaldo técnico para nos avaliar, né? As outras, elas são baseadas no fruto do muito na trabalho, emoção, né? E é muito na emoção. Claro, também, não tem, né, o pessoal... E as outras, dificilmente, elas vão deixar de ser negativas. Né? Claro, é entender isso como capta a mensagem, mas não pode guardar aquilo, porque se você guardar aquilo, você vai ficar no momento, mas eu sou uma péssima pessoa, eu não acerto nada na minha vida, porque é verdade. Imagina, por exemplo, você apitando no Maracanã, 80 mil pessoas te xingando e gritando que você é burro, ou você é ladrão, né, ou você é alguma coisa. Cara, 90, aí tu começa a observar assim, mas 90 mil pessoas, eu tenho certeza do que eu fiz. Mas começa a bater uma dúvida. Não, peraí, coisa errada, não posso ser tão ruim quando assim. Quando a reclamação é muito assintosa do atleta, às vezes, né, tem esse sentimento, né, também do árbitro, né? O cara fica, pô, mas não eu pode. acho que eu errei, né? Os caras estão muito indignados. Né? Mas claro que isso é muito a leitura do futebol, né? Sim. Às vezes o jogador faz isso propositalmente. Claro. Sim. Né? E depende muito do placar. Se o time do cara se tá 0-0, o cara vai reclamar contigo de um jeito. Se ele tá perdendo. Se o time dele acabou de tomar um gol e tu, sei lá, inverteu uma falta, o cara já vai vir pra cima de ti. Então isso é muito pertinente ao esporte, né? Que nem dizia o Pelé, ao espetáculo, né? Que não deixa de ser um espetáculo. Sim, o pessoal, claro. Tanto que quando desliga as luzes, o pessoal, não, pessoal, obrigado, até mais, né? Bom retorno, que geralmente é boa viagem, né? Porque a gente sempre vai para lugares longe. A boa viagem, bom retorno. Então, isso é uma coisa que o árbitro deve trabalhar muito bem ao longo da sua carreira, né? Quanto maior o nível de pressão, né? Claro. Tu falou agora, tu tocou numa questão de ter que viajar, né? E eu vou até pular uma aqui do nosso roteiro para entrar nessa da profissionalização da arbitragem, né? Porque hoje a gente sabe, o Rodrigo, os auxiliares, eu não sei se vocês vão juntos nos jogos, vocês passam um na casa do outro. Isso. A gasolina e tal, né? A manutenção do próprio carro, enfim. Seria ideal a profissionalização da arbitragem no Brasil, que é algo que se discute há muito tempo? Ou tu acha que, de alguma maneira, não teria como dar certo? Porque, por exemplo, o Rodrigo hoje tem outras atividades dentro da educação física, né? Personal trainer, atendimento online. Como é que tu enxerga essa situação? Essa questão da profissionalização, a gente acha maravilhosa, né? Imagina você ter na carteira de trabalho assinado como árbitro de futebol, assim como um jogador, né? Sim. Que a gente sabe, né? O árbitro, ele é uma profissão, entre aspas, amadora dentro do espetáculo que é o futebol. Isso todo mundo sabe, né? Isso não é algo novo. Mas é cobrado como profissional. É cobrado como profissional, né? Cara, seria maravilhoso, mas a gente sabe da dificuldade, porque aquele negócio, quem é que assumiria essa profissionalização, né? A gente sabe da dificuldade. E essa questão da dificuldade, ela é pertinente a um clube de menor expressão, né? Se desloca para viajar e tudo mais. E dentro disso, a gente vai pro campo, né? Um exemplo, né? Vai para uma cidade do interior, faz o jogo e retorna, né? Dependendo da distância da cidade, a gente faz a concentração em algum local por questão de segurança mesmo da equipe de arbitragem, né? Vamos dormir num hotel para ficar mais seguro, ou numa cidade do lado, para questão de segurança física nossa, né? Porque a viagem, vocês sabem, é bem perigosa, né? Sim. Imagina 6, 7, 8 horas de viagem, então a gente faz isso. E, cara, seria maravilhoso se tivéssemos isso, né? Mas, enfim, a gente tem que aguardar. Agora, teve esses dias atrás, na CBF, eles pegaram e fizeram uma espécie de um piloto, assim, com o pessoal da arbitragem, né? Levou lá uma quantidade X de árbitros e concentrou os caras para as rodadas finais, né, do brasileiro. Sim. Pô, foi bem legal isso ali, né? Bem legal. E nós aqui, enfim, a gente tem que aguardar esses desfechos, né? E ver como se comporta essa questão toda, né? Porque o futebol é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Enfim, olha o VAR, tá começando. Então, essa questão da profissionalização da arbitragem, eu acho que é um segundo passo que, se Deus quiser, né, vai dar certo. Vamos chamar o nosso intervalinho? Vamos lá.
A gente retorna daqui a pouquinho. Retornamos então, 20 horas 32 minutos, com a 20ª edição do Na Lata, que recebe hoje o árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, Rodrigo Brandi. E para a gente continuar na resenha logo em seguida, vamos ao nosso merchan, né, Diego? A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. E a trilha indica o quadro Na Lata. Isso aí. Torcedor de futebol é tudo palpiteiro, né? Metido a entender de todos os assuntos, inclusive de apitar. E é comum eles dizerem, se fosse eu, já dava cartão amarelo no primeiro entreveiro, já controlo o jogo. É fácil assim ou isso é fantasia de fantasia da arquibancada? Cara, Diego, essa é uma pergunta que todo mundo fala. Não, isso é uma pergunta que acho que todo mundo fala. Não, na primeira vinda do jogador tal, já vou dar uma amarelo, não sei o que. Cara, a gente tem que fazer esse controle porque tem que analisar o porquê. Porque às vezes isso é muito visível, né? O jogador vem fala com você, daqui a pouco ele não tá falando nada de exacerbar, ele só tá perguntando ao professor, esse lance e tal. Quem olha de longe parece que o jogador tá te xingando e a gente conversa. Não, calma, a gente consegue resolver. Sim. Né? Que nem a gente brinca, se você fosse dar um amarelo a todo o jogador que vem e fala com você dessa forma, o jogo vai durar uns 20 minutos. Provavelmente 20, 10 minutos. Porque faz parte isso, né? E que nem eu tinha falado antes, a animosidade do atleta ela tem que ser levada em consideração. Aquele jogador ali, né? Ele tá um pouco mais exaltado. Então, daqui a pouco eu vou conversar com ele para ver o que. Cara, o cara pode ter tido um problema em casa, tá com um problema na família, algum problema, enfim, particular, e isso pode estar influenciando. Ou até mesmo tá encerrando o contrato desse cara. Imagina a pressão desse cara. Daí ele vai chegar, ele tem que pegar e tentar trabalhar isso de alguma forma, né, dialogar com ele dentro de campo para que isso não influa na tua arbitragem e não prejudique o jogo, né? Então tem que fazer o quê? Tem que controlar as emoções desses jogadores aí. E não é tão fácil assim, porque como eu falei, vai dar cartão para todo mundo que fala, professor, imagina, você termina com 10, 15 minutos, imagina, daí amarelo para todo mundo, deu. Vermelho. Aí encerra o jogo. A próxima pergunta encaixou exatamente nisso aí. Questão de administrar a partida. O árbitro também é um administrador do espetáculo, né? O Carlos Simon falava muito na regra 14, quando tinham 13, a 18. Não, a regra 18. Eram 17 regras, que era o bom senso, a regra 18. E uma questão que exige muito de vocês é aquele agarra-agarra dentro da área, especialmente na cobrança de falta lateral, no escanteio. Como é que o juiz consegue administrar isso para não dar 10 pênaltis por jogo? E essa função do agarra-agarra ficou mais facilitado pelo VAR, né? Sim. Pode ver, o VAR eliminou isso. Porque os caras estão, olha... O juiz, às vezes, até ele dá a ponta, né? A ponta para... Lá para cima. Pode ver, não teve... Se teve, foi muito peculiar, assim. Por quê? Porque os caras já estão se dosando, entende? Porque nada passa. Né? Eles sabem disso, cara. Eu posso não estar olhando, eu posso estar vendo só um, porque a gente é humano, vai enxergar 1, 2. Sim. Mas o VAR facilitou muito isso. Daí o que acontece? Se acontece o VAR, os caras já começam nas outras divisões, nos outros jogos, começam a parar de fazer isso. A base começa a parar de fazer isso. Por quê? Porque vê o exemplo mais acima. Daí fica, entre aspas, mais fácil de controlar. E sim, a gente que nem a gente diz, é o mediador do espetáculo, né? Sim. Né? Tu tem que mediar duas equipes, né? Às vezes uma tá mais forte, uma tá mais fraca, uma tá com problemas pessoais, uma não tá.
né? Enfim, uma tá com problema de alguma coisa, de financeiro, que isso influencia, isso inflama uma partida. Então tu tem que mediar isso, cara. Então, mediar uma guerra. Dentro disso, o árbitro busca informações sobre as equipes que vão jogar. Eu estava assistindo a uma entrevista do Anderson Daronco na ESPN, e ele comentou que hoje em dia ele analisa até os scouts para ver se a equipe A ataca mais por aquele lado, se a equipe B joga mais sem a bola, se a equipe C tem um goleiro que costuma lançar a bola lá na frente, que isso aí para o árbitro deve ser um pesadelo. E não só essas questões táticas, mas também a questão de tabela, de saber que um time está precisando mais do resultado. O árbitro é atento a esses detalhes? Sim, quanto maior o nível do jogo, esses detalhes são os que fazem toda a diferença dentro da partida. Né? Tu não pode ser alheio. Você não pode chegar chegar, oi, eu vim apitar o jogo aí, quem é o time? Quem é o time? Não, você já tem que vir com um plano de trabalho. Né? A nossa comissão fala muito sobre isso. Não, façam um plano de trabalho, planejem o jogo, analisem os atletas, analisem profissionalismo. Analisem o comportamento da equipe. Por exemplo, assim, se a equipe joga, sabe que a equipe tem 3 jogadores de extrema velocidade. Então tu tem que estar atento, porque se tu esperar para correr na hora do lançamento do camisa 10, exemplo, nesses 3 pontos, cara, você não chega. Não vai chegar. chegar. Não vai querer ser mais rápido que o cara. O árbitro não vai conseguir chegar mais rápido que o jogador, né? Então, o que você faz? Você já tem que observar quem são, obviamente, já num plano de trabalho, né, prévio, discutido com a comissão. Esses atletas são de velocidade. Não, esse time joga com o centroavante, ali, né, com um extrema que faz um pivô. Então tem que cuidar, porque esse cara vai ter confronto corpo a corpo. Uhum. Então tem que estar ligado nisso. Porque é um jogador que procura esse confronto. Procura porque também, é o estilo de jogo, né? Isso é pertinente. Sim. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que observar, porque isso tudo pode influenciar um cartão amarelo, um cartão vermelho, um pênalti. Então, quando tu já está programado isso, né, no teu plano de trabalho, cara, não vou dizer que fica mais fácil, mas agiliza o processo de tomada de decisão. Que nem essa do lançamento, que é o que mais a gente bate, né? Cara, já tá vendo que o cara tá enquadrando o corpo. E a gente observa até as jogadas ensaiadas. Cara, ele enquadrou o corpo para a esquerda, ele vai tocar por dentro. Ele não vai querer acompanhar um cara que fez um lançamento pro Keno, por exemplo. Né? Não vai chegar, né? Em alta velocidade. Né? Então, imagina, os caras atingem 30 km por hora, cara. E se tu partir da inércia... O Daronco comentou nesse mesmo trecho da entrevista que também é complicado essas equipes agora que tem a mania de sair jogando lá atrás, né? Porque daqui a pouco tu não pode ficar longe, porque daqui a pouco o zagueiro perde a bola e faz um pênalti. Né? E às vezes tu tá muito distante. Sim, e aí porque tu já tá esperando que vai vir um balão e daqui a pouco... E isso já tá se refletindo na base, né? A gente apitou as divisões menores e a base tá fazendo a mesma coisa, tá jogando com os jogadores abertos, né? O goleiro faz algum movimento diferente, tu já começa a observar que a linha de defesa desce. Linha de 3. Desce todo mundo, daí, opa, esse cara vai jogar de lado. Daí tem que aproximar e se esse cara inventa de perder a bola aí, vai me dar vai fazer um pênalti. Daí, e tem o outro detalhe também, tem que estar bem preparado fisicamente, porque se esse cara faz uma jogada ensaiada de ligação, ele dá o toque e o zagueiro vem dar um balão para frente, e tu estiver voltando, cara... Até porque essa a intenção, é puxar outro time para tu conseguir desafogar, para agilizar, né? Então tem que fazer a leitura, tem que analisar, tem que ver números, né? Eu digo, cara, olhar o futebol, né? Não adianta, árbitro tem que olhar futebol, né? Você tem que ver, esse time se comporta assim, olha, isso aqui é novo, ó. Né? Teve uma época também que os times estavam fazendo o tal do trenzinho na cobrança de escanteio. Ficava 3 jogadores numa referência, daí na hora da bola eles se dividiam. Daí tu imagina quem é que para quem vai a bola. Então, se tu não tá com um plano de trabalho organizado e focado, cara, é um risco. É uma complicação, porque se nessa divisão dos jogadores na cobrança do escanteio ou da falta lateral ali, se um desses caras tromba com o defensor e derruba o cara e o outro mete gol. E aí daí tu tá indo marcar o pênalti, aí tu tá indo marcar o pênalti, aí tu marca a falta. a falta de ataque
Deve ser a pior coisa. tu assim, tem que fazer essa análise prévia e saber pro quem é que vai juiz, finalizar. esse anticlímax, tu anular um gol que tu viu que... E é coisa do olhar do juiz, é só tu viu que foi falta. O estádio inteiro tá olhando que a bola lá, tá lá Tá dentro. olhando lá a bola lá, né? Mas a gente que acompanha o futebol há bastante tempo, eu quando comecei a assistir era comum ver o árbitro gritando com bandeirinha. Hoje em dia a gente que observa de perto é vocês falam ali o 3 bateu por trás, cartão no 3. Vê vocês conversando com os auxiliares, com o quarto árbitro, né? E essa comunicação, esses dispositivos eletrônicos também ajudaram muito nesse tipo de lance, né? Sim, eu não vou saber com exatidão, até eu andei pesquisando em que momento que o futebol começou a introduzir o rádio aberto, né? Sim. A gente até usa também a rádio fechado no sentido que tem que estar apertando, não é a todo momento aberto. Sim. Cara, mas facilita muito, velho. Muito, porque às vezes tu tem que anotar um cartão e tu não quer parar o jogo para anotar o cartão. Tu só fala o número, é o 8, aos 20 e tantos. E tu não anota. Né? Quarto árbitro anota, o assistente do outro lado anota e o jogo segue. E depois, no intervalo, lá... Parou, daí você anota. Cara, isso agiliza muito. Esse também, desse feedback do trabalho em equipe, né? Olha, cuida, o zagueiro e o atacante estão se bicando. Sim. Fora da bola. Tá todo mundo olhando o lance, eles estão discutindo aqui. E é isso que às vezes pode ser o estupim do jogo. Então, se você não faz esse controle junto com a equipe, né? Eu digo com a equipe de trabalho da arbitragem, né? Vamos observar os bancos. Né, vamos ter atenção a toda a esfera do jogo, cara, você pode perder o controle disciplinar, né? E o que é melhor nessa situação? O 8 e o 4 estão se bicando, estão se enchendo o saco ali fora do lance. Porque tu pode optar. Deixa os caras lá, é problema deles, daqui a pouco eu dou cartão para os dois, ou tu vai lá e olha aqui, eu tô vendo vocês vão parar com Acabou isso. A palhaçada. Vão acabar com essa palhaçada ou tem que dar cartão para vocês? Isso é literalmente uma mediação. Você vai lá e media. Tu acha? Tem que mediar. A tua opção é essa de mediar. Media. Cara, e aí? Vocês vão jogar bola? Vocês vieram para trabalhar? Né? Vocês vieram para trabalhar, né? Vamos jogar bola. Pode ser... mas, cara, exemplo é igual que escola. Né? Tá, e aí, dá para seguir ou não dá para seguir? E aí, como é que vai ser? Vocês vão ajudar? Se os caras dizem, não tem como, daí a gente tem que usar as ferramentas, né? Que é os cartões. Tu vai fazer que tenha como. Mas a gente tenta inicialmente mediar os caras, E aí, dá para ter ou não? Daí os caras, que eles vão determinar ao ponto que tu vai, esse é cartão amarelo, esse é vermelho, ou esse é uma advertência verbal, né? Porque a advertência verbal, ela é permitida na regra, né? Nós temos 3 níveis de advertência. A verbal, a amarela, a verbal, a amarela e a vermelha, né? A vermelha é a última, né? Sim, a última instância. Último caso. É a última instância. É aquela que, cara, deu, não dá mais. Você precisa sair. E qual é o pior tipo de jogador que tu tem que, vou dizer, enfrentar? Não é o teu papel, mas acaba sendo, tu tem que enfrentar em campo. É aquele cara que sabe fazer falta, sabe, aquele cara que pega por baixo ali, ninguém vê, o cara vai lá na surdina, dá uma entrada bem dada, aquele outro que joga o árbitro contra a torcida, que chega já abrindo os braços, não sei o que, ou um tipo Neymar, assim, que dá espetáculo, cada vez que um cara encosta nele, sai rolando 30 metros no chão. Qual é o pior que... assim, em relação ao jogador, tem que avaliar muito o comportamento do atleta dentro da partida, porque ela é muito... Ela é volátil, né? O cara às vezes se comporta... Tem um jogador que é excepcional, quando vê o cara hoje, ele não tá legal. Esse cara aí hoje, não tá ficando em pé, eu não sei o que tá acontecendo com ele, daqui a pouco ele tá querendo forçar um cartão, né? Ou tem esse jogador que faz a falta, daqui a pouco ele quer ser expulso realmente. Então... Tá com salário atrasado. E quer sair de jogo. Então a gente tem que avaliar o contexto e para punir o cara, né? Sim. Então tem que avaliar e tem que ser bem cirúrgico, né? Tem que ser cirúrgico, corta o mal pela raiz ali, porque senão, se tu deixar crescer aquela flor ali, ela vai estragar teu jogo. Então, eu acho que não tem como definir quem, mas é o momento do jogo e a situação e o lance, né? É o que define a partida. Porque às vezes você acaba... deixei aquele lance ali.
agora aquele lance pode complicar com o atleta tal, porque, né? Ou, por exemplo, assim, o atleta deixou o pé, atingiu, machucou. Eu não dei o cartão, exemplo, né? Na volta, pode ser que aconteça o mesmo e eu veja e puna. Pô, como é que tu não puniu lá? É a questão do critério. Mas não, e pior se é o cara do outro time que faz a mesma falta e mas vamos lá, né? Claro, esse tipo de coisa acontece muito mais no amador, né? Lá tu deu, aqui tu não deu. Sim. Né? Esse comentário é mais do amador. Porque no profissional é um outro nível, assim, esses termos. Mas é um termo a cuidar, né? Você tem que observar, analisa, né? Observa no plano de trabalho quem é que são os jogadores que mais falam, quem é o capitão, quem é o referência, porque às vezes o capitão não é a referência. Sim. Às vezes o capitão é só a braçadeira, mas a referência é o lateral direito. Entende? Então tem que analisar o jogo e analisar comportamento. Sim, é o cara que vai ali na beira do campo pro técnico da ordem, o cara que chega. Nós temos até uma orientação na comissão que tem um livro, eu até acabei não lendo, mas é O Corpo Fala. Né? Tu já observa desde antes já o corpo do jogador se comportando, se ele tá forçando uma falta, se ele tá fingindo, entende? Então é aquela situação, tu tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E às vezes passa, né? Sim. Passa. E agora nós já estamos chegando no início da próxima temporada. Os árbitros também têm pré-temporada, né? Temos. Como é que funciona? Isso, nós estaremos com a comissão, né? A comissão da Federação Gaúcha, a gente vai ficar 3 dias, né? Ficaremos 3 dias em Flores da Cunha, fazendo a pré-temporada lá, 14, 15 e 16, né? Onde a gente faz todo o treinamento, a comissão nos passa todo o treinamento, todo o aporte para que a gente possa entrar melhor preparado para o gauchão, né? Então lá nós temos vídeos, tem a parte de treinamento físico, técnico, tático, né? Do árbitro, do assistente também, do árbitro assistente, toda da comissão, e eles fazem isso através das videoaulas, né? Imagina, 3 dias de total foco dentro desse processo, né? Jogos do gauchão, né? A gente tem que ter isso, que a gente vai fazer análise tática e técnica do gauchão. A gente não pode querer trazer vídeos da Europa, enfim, porque é diferente. Mas será nesses 3 dias um treinamento para isso, né? A preparação para isso. E sai uma peladinha dos árbitros ali ou não? Não, a gente fica bem, não, porque a gente cuida muito da questão de lesão, né? Imagina. Daí, então, a gente brinca, né? Pelado o cara pode se machucar, né? Então, ali na pré-temporada, a gente vai bem focado para estudo mesmo, né? Estudo da regra, né? E estudo técnico-tático. Mas os testes físicos, onde há reprovação, aprovação, é nessa pré-temporada ou em outro momento? Sim, ela acontece na mesma semana, quando finaliza a pré-temporada, todos os árbitros são expostos ao teste físico, né? Semestral, né? A gente faz teste físico semestral para aprovação, né? Quem não é aprovado faz um reteste, né? Se não é aprovado, aí daí fica de fora, obviamente, do quadro naquele semestre, aí só pode fazer no segundo semestre daí, né? Então a gente tem que estar sempre treinando para isso. Tem que estar na ponta do casco. Tem que estar na ponta do casco, né? Então, que nem agora tá chegando o final de ano, a gente tem que estar se mantendo ativo igual os atletas, né? Não dá porque o gauchão tá aí, então a gente tem que se manter num nível físico muito alto, né? E tu é um árbitro jovem, 31 anos para árbitro, ainda é muito jovem, né? Em que estágio tu está, assim, dentro da federação? A gente viu que tu foste 4º árbitro já na decisão da Copinha, apita direto aí jogo de base, né? Alguns jogos na própria Copinha, chegou a apitar na terceirona. Como é que funciona esse escalonamento dentro da FGF? É separado por escalões? Tu vai subir um nível já agora? Como é que funciona isso? Isso. Essa questão de subir nível, a gente sempre... É expectativa, né? A cada ano que passa é uma expectativa nova, né? A gente está sempre crescendo, isso é fato. Todo árbitro quer crescer, né? Assim como um jogador. E sim, a gente é avaliado dentro desse processo, né? O árbitro tal, ele vamos aproveitar ele agora, né? Vamos subindo. Cara, para ficar mais fácil a compreensão da galera, é exatamente igual um jogador. Tá jogando na base. Daí vai lá o treinador e olhou, esse guri, vamos botar no profissional. Vai lá no profissional. resolveu. Tu começou no sub-17, por exemplo. Começamos lá no 17, no 15 e vai subindo. Aí sub-20, sub-20, né? Daí sub-17, sub-15, sub-20. Daí já é profissional. Não tem mais outra divisão. Daí claro, daí terceira divisão, segunda divisão. E a Copinha, né? Que a Copinha pega clubes da Série A do Gauchão
e mescla, né, com clubes da terceira, segunda, então... E é isso, você tem que ir bem em campo, né, ter um comportamento adequado, e conforme a observação da comissão, ela avalia e faz o aproveitamento. Então, na verdade, a gente está sempre, a todo momento, sendo avaliado. Não tem como definir em que posição você está. Simplesmente é o momento. Agora é o momento. Vai lá. São E, equipes Rodrigo- fechadas? Só para a gente entender. Tu diz em trios de arbitragem, sim? Por exemplo, tu foste quarto árbitro agora na decisão Isso. da Copinha. Tu já trabalhava com aquele trio ou eles fizeram, vamos dizer assim, uma seleção ali? Não, é como a gente faz sempre os treinamentos juntos e a gente... Não adianta, a gente todo mundo cria um laço de amizade muito grande entre os colegas, né? Porque só a gente sabe o que a gente passa. Sim. Então, aquela equipe ali tem um laço grande de amizade. E, não, a gente faz rodízio. A federação faz rodízios entre nós, né? Para otimizar bem a equipe, né? Às vezes acontece de repetir uma equipe, mas é sempre... O que a gente fala, né? A equipe é o todo. Mas ela divide em micro-equipes para ir lá e fazer, porque são só 4 ou 3, né? Vai lá e faz o jogo e tal. Mas isso é bem dinâmico, né? A gente é bem dinâmico. A hora tá com tal. Isso acontece de ficar fixo mais a nível nacional, assim. Sim. Porque daí Para as viagens, né? Daí é questão de viagem, mas a nível estadual, todo mundo faz a rodagem ali, né? Todo mundo faz a rodagem. Até porque Porto Alegre deve ter bastante, né? Sim, sim. Imagina, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, são 200 árbitros, né? 200 árbitros. Entre árbitros e árbitros assistentes, né? Então, sim. Aí tem, claro, as delegacias, a delegacia de Santa Pelotas. Maria, Pelotas, aí tem as subsedes que chamam, né? Tem cada núcleo e lá faz os jogos de lá e tal. Mas todo mundo roda, assim, né? Para todo mundo poder se conhecer também, né? E isso gera um dinamismo também de trabalho, né? E, Rodrigo, legal. tem um árbitro no qual tu te espelha, um modelo, tu acha, não, esse aqui é o cara, e por quê? Assim, eu tava falando do Daronco, eu tenho os meus ídolos, assim, né, como jogador, né? Cara, o primeiro deles é o Daronco, sempre foi, desde quando eu entrei na arbitragem, sempre sonhei com, poder trabalhar um dia com ele, né? E é um dos caras nas quais eu me espelho muito. E aí tá malhando pra chegar lá? Tô treinando. Mas o cara é forte. Mas é um cara que eu me espelho muito. Voaden também é um cara que eu me espelho muito. Uma pessoa fenomenal, assim. O primeiro é Daronco ali, né? Como principal, mas tem o Voaden também, que é um cara excepcional, baita árbitro, né? A nível nacional, ambos, né? A nível nacional e internacional. E tem os outros árbitros que também a gente não tem tanto conhecimento, mas são pessoas que eu vejo, assim, que são excepcionais como pessoa e como profissional, né? Que é o Jean-Pierre e o Bins, né? São esses caras, assim, que eu me espelho muito. Daniel Nobre Bins. O Daniel Bins. São pessoas extremamente humildes e que sempre quando a gente pergunta dúvidas, são os caras que são receptivos, né? Mas dentro do campo, assim, aquele árbitro que tu olha assim, não, eu quero apitar que nem esse cara, assim. Tu te espelha mais aquele árbitro mais autoritário, que ninguém chega perto, ou que gosta de conversar, de ter uma relação... Eu gosto muito daí do jeito do Voaden, né? O Voaden é um cara muito, muito legal, assim, com os jogadores respeitam muito ele. Claro, ele tem uma carreira consolidadíssima, né? Sim. Mas é um jeito que eu acho legal do jogo, é um jogo leve, a arbitragem, nem a gente fala, né? A arbitragem não é protagonista do futebol, são os jogadores. E tu nota nitidamente que não quer aparecer. Não quer aparecer, ela sai, né? O Daronco também tem a mesma coisa. Não quero aparecer, mas às vezes acontece porque o jogo é muito difícil, né? E tem que resolver. Mas o Voaden e o Daronco são duas arbitragens, mas o Voaden me espelho bastante. E dos comentaristas de arbitragem, qual que tu gosta mais? Cara, aí eu não sei te dizer assim, não tenho uma... Eu acompanho, mas o cara acaba não guardando nomes. Sim. Assim. A gente ouve as rádios, mas acaba não guardando nomes, assim. O pessoal tem... É que tem tanto o ex-árbitro e tem o jornalista que se forma também, não, né? Nesse caso, se fosse o Simon, é um cara Simon. Porque o Simon é nosso aqui, né? Sim. Da federação e tal. E é um cara na qual a gente se espelha muito, né? O cara foi a 3 Copas do Mundo, né? Um cara é um exemplo, né? Então, é uma opinião... Foi a mais Copa que muito jogador por aí. Vou confidenciar uma aqui, Diego. Quando a gente foi montar o programa, eu não achei as redes sociais do Rodrigo. Aí eu queria saber como é que funciona a relação do árbitro, porque hoje em dia é complicado. Vamos pesquisar se ele foi gremista, se ele foi colorado. Então tem uma orientação quanto a isso também. Isso. A comissão ela pede bastante que a gente tenha uma, não vou dizer carreira, mas que a gente tenha uma vida pessoal regrada em relação a isso, porque isso
pode influenciar no jogo, né? No sentido não do jogo, mas na animosidade externa. Sim. Ah, achou tal torcedor, não sei o que e tal. E, cara, hoje os caras são experts. Pesquisam, né? Não pesquisam, mas os caras são experts em montagem. Cara. Ah, sim. Aí pega uma foto. Pô, fizeram, né? Pois é, então, porra, olha aí, cara, os caras fazem, né, velho? Então tu tenta se preservar, assim, não? A gente tenta manter a rede social. Como tu bem sabe, eu trabalho como personal trainer e tento trabalhar nisso, né? A questão... Às vezes coloco umas fotos da arbitragem e tal, até não coloco muito, mas mais do trabalho, né? Do personal trainer, eu divulgo meu material e tal. Mas a minha vida pessoal eu tento me manter literalmente no pessoal, né? Perfeito, então queria agradecer ao Rodrigo pela participação. O tempo passou voando. Acho que a gente teria mais 2 horas aí para falar de futebol, de arbitragem. Eu trouxe até, aproveitando aqui um presente para vocês, não trouxe mais. Que legal. Eu trouxe aqui um par de cartões meus. Poxa. Aqui meu. Aqui muito obrigado. Muito obrigado. O amarelo e o vermelho. Vamos escolher quem vai ficar com qual aqui depois. É um presente, assim, é simples, mas é de coração, pelo convite. Muito obrigado, Rodrigo. Aí tem os 2 cartões aí dentro. Pode deixar que eu fico com o amarelo, porque o vermelho não combina muito. Ah, tá bom. Ainda mais que tá vermelho com preto, ele não combina nada. Então, torcedor do Pelotas. Eu fico com o amarelo ali, tá bom. Aí para vocês poderem usar. As portas estão abertas. Com certeza vai voltar aqui, depois de apitar aí uma final de gauchão, ele vai voltar aqui para falar com a gente. Pô, que legal, valeu, eu agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Lembrando que na Lata é um oferecimento de Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.